característica impressionante nesse livro, agora pegando o teu gancho, é o Renato ser neutro. Ele foi neutro, como você falou da religião, né? Então você não puxa nem para um lado nem para o outro. Você deixa para o leitor interpretar o que está acontecendo ali. Isso também aguça a leitura e é gostoso de ler. Olha, esse aspecto, agora recentemente estavam vendo na televisão os palestinos lá invadindo sítios arqueológicos altamente importantes da história do mundo, da civilização, do antigo, da história religiosa, e onde morou São José, está pegando fogo, né? Vimos a semana passada. Muito bem. O que eu fui fazer? Me interessei no assunto. Fui buscar na internet aonde que era o túmulo do São José, né? Que era pai adotivo de Jesus Cristo. Quer dizer, é uma história religiosa? Mas aconteceu. Ou não aconteceu, e existem dúvidas ainda, será que ele realmente está enterrado naquele lugar? Ou era num outro lugar? Existem controvérsias. E aí o assunto começa a entrar, por isso que esse campo é muito delicado, porque aí o assunto é muito amplo e pesquisadores, historiadores é que conhecem bem isso. E o campo é muito vasto, né? Então, isso me chamou a atenção. Como o leitor, quando vê isso, ele realmente possa querer se interessar ou ter alguma curiosidade sobre esse assunto. Isso é nossa para o escritor, né? Porque eu também li esses tempos um livro que dizia lá que na época de Jesus tinha muitos homens chamados Jesus. Era um nome comum na época, como era Maria. Então a gente vai pesquisar, mas por quê? Mas será? Porque disseram que acharam um túmulo lá, que, né, pelas inscrições era Jesus. Eu fui ver aquilo e eu acabei aprendendo mais pelo fato daquela matéria que eu li, pela minha curiosidade. Mas o escritor me aguçou a isso. O Renato aguça a gente aqui também. Você é muito ótima. Mas porque fiz um teste também, porquê do livro. Alguém tinha já me dito que eu poderia contar bem uma história, que eu tenho condições para contar uma história, que eu levo jeito, como diz, né? Mas qual é a diferença entre contar um fato que me aconteceu há alguns anos, em determinado lugar, e que aconteceu uma coisa interessante e eu conte isso para você? Veja bem, eu faço gestos, eu ergo o tom da voz, eu me movimento, eu faço expressão facial e você está prestando atenção. Agora, qual é a diferença, então, de colocar isso num papel, escrever e você ler semana que vem? Né? Qual a impressão que você vai ter? A diferença entre eu te contar e escrever. Então, como é mais difícil escrever? E eu fui fazer esse teste comigo e escrevi um conto, né? E depois eu fui ler o conto e me desafiei, sabe? Que eu vou por aí, acho que eu vou conseguir. Conseguiu e foi muito bem. E cada conto que você, né? Que são vivências, são experiências, você revivia. E assim, quando você terminava de escrever, você não pensava assim, nossa, vou colocar mais isso aqui que eu lembrei. É bem isso. Aconteceu, curti essa parte, foi muito gostosa. Eu acho que valeu a pena mesmo, porque revivi muitos momentos. Porque a gente sabe que o leitor, gente, ou ele mergulha no livro, ou ele fica nadando em cima ali, não dá muito, ou ele fica na coluna do meio, ele dá uma mergulhada e ele vai dar uma respirada, e essa que é a mais gostosa, né? Ele entra e fala, nossa, estou na real, não estou... Isso que é importante para o escritor fazer com o leitor, aquela entrada que ele dá, aquele divago que a gente dá. Então, eu notei que
se teria que ter uma ordem, se algum dos contos que estão no fim poderia estar no meio ou ao contrário. Mas não vi que tivesse assim uma necessidade de ordenar de maneira técnica. Então eu fui contando na medida em que eu fui sentindo mesmo e saiu. Uma lembrança puxando outra. E foi dando certo. E quando você falou assim, eu vou publicar, eu vou. Como você disse que foi um desafio para você, você titubeou um momento, acho que não, acho que vou, acho que não. Veja bem, eu confesso a você que eu não tenho prática de fazer livro. Tá no dom, Renato, tá no dom, porque ficou muito bom. Eu tinha dúvidas sobre isso, será que eu vou... Qual é a reação? Aquele teste, né? É um teste. Qual vai ser a reação? Segundo, o custo, gráfica, eu não tinha mesmo nenhuma... E por coincidência, eu não conversei com algumas pessoas que têm essa prática. Foi de repente, aí encaminhei para um professor de português muito... reconhecido em Ponta Grossa, todo mundo sabe, é o Laroca, né, o Laertes, professor Laertes, conversando com ele sobre a possibilidade de dar uma revisão na obra em português, com muito prazer e tal. O que eu entendi é pertinente, porque a nossa língua ela é bonita, porquanto é difícil. Então, às vezes, pode escapar um lapso da nossa língua. Então ele revisou. Então quando eu levei para ele revisar e ele me elogiou e disse que tinha poucos erros, eu me animei mais ainda. Daí ninguém segurou mais ou menos. Aí eu fui para a gráfica. Direto já, né? Fazer o livro. Mas que gostoso foi ler o livro. Vocês têm que ter essa oportunidade. Bem, lá o meu telespectador que não tem, né, não sabe como adquirir, como que ele pode adquirir o livro? Veja bem, como ele está bem... Agora com certeza eles ficaram curiosos. Como ele está bem novo o livro, saiu do prélogo, como a gente disse, nós, o Clube Ponta Lagoa, na secretaria, tem algumas unidades para quem tem acesso, perto, é central. O clube que cedeu o espaço cultural para nós fazermos o lançamento. E a loja da Carla, que é ali no Jardim América, Carla Mendes Presentes, na Praça Margarida Malucelli Moro, do lado do Guarani, nós temos lá umas unidades, até que eu estou acertando com uma livraria para também colocar o livro no comércio. Thelma, eu quero agradecer essa tua oportunidade que você está me dando de comentar sobre o livro, as tuas telespectadoras, que eu espero que gostem do livro, e estou à disposição para qualquer alguma dúvida que possa surgir, mas, como eu disse, o livro tem no clube e tem nessa loja da Carla. E no meu escritório também, ali na Rua 15, para quem quiser, temos lá. Gente, então vocês que querem aí participar de experiências gostosas, experiências que você leva para você, que você até, como eu disse, pensa assim, nossa, mas ficou tão mais fácil se eu fizesse desse jeito. Olha, 20 e poucos contos. Renato Mendes. Esse é o cara. Então, obrigado, você é ótima e agradeço essa oportunidade que você está me dando. Muito obrigado. Bem, depois eu vou entrevistar vocês na segunda, na terceira edição, tá bom? Eu aguardo, eu vou lá e olha, já vamos marcar a nossa entrevista, tá bom, Renato? Tá bom, muito obrigado. E vocês aí, gente, gostaram do papo? Olha, vai ter muitos mais, assim, sobre essa cultura linda de Ponta Grossa que não deve se perder.